Olá a todos, bom dia, quer dizer, boa tarde, boa noite, ou seja lá o horário que você estiver, né? Que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Eu sou Roger, estou aqui mais um momento com vocês fazendo formação hoje, certo? Vamos falar hoje de formação e eu peço que antes de tudo você curta, comente, compartilhe, siga o canal para que a gente possa chegar mais longe, a palavra de Deus possa ir mais longe. E você que já está na caminhada há muitos anos, hoje eu vou falar de uma questão de formação que vai para todos os ministérios, tá? Que é a questão da autoridade, tá? Aí eu vejo, eu quero começar a falar sobre autoridade, prestando atenção às vezes nos grupos que acontecem por aí. Eu vejo muito isso, às vezes, os grupos eles montam as suas células, eles montam as suas equipes, tem equipe de música, de cura e libertação, equipe de pregação, equipe de intercessão, equipe de acolhida e a equipe dos servos, principalmente a equipe dos servos que eu vou falar isso. Esse ensino é para todos os ministérios, mas principalmente a equipe dos servos eu queria colocar, pontuar, né? Porque é para todos. A equipe de servos nos grupos de oração é como nos evangélicos obreiros, não é? Muito utilizada nos retiros e até mesmo nos grupos. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão de autoridade. A autoridade é dada por Deus. E às vezes a gente vai nos grupos e vê pessoas, às vezes o coordenador, às vezes ele está lá com um grupo enorme, ou até mesmo os pequenos, ele vê aquela pessoa que é fiel, que vai no grupo toda semana, e ele acaba dando um cargo para a pessoa, dentro de algum ministério, não é? Mas, às vezes a pessoa não tem autoridade para aquele ministério. E o que seria isso? Autoridade é aquilo que Deus nos dá dentro do ministério. Às vezes a pessoa está até no ministério errado. Ele até tem autoridade, mas não sabe trabalhar. Como adquirir autoridade? Antes vamos colocar essa questão do grupo, não é? Às vezes a pessoa chega nos grupos, o coordenador dá um cargo para ela, por exemplo, de servo ou então de intercessor, e o ministério ela não exerce com autoridade. E não exerce o que é não exercer com autoridade? Exercer com timidez aquilo que Deus te deu. Às vezes está lá no Ministério de Cura e Libertação ou de aconselhamento, mas não consegue ter uma palavra. Às vezes é tímido para proclamar a palavra. Eu vejo isso, são duas questões que fazem com que a pessoa pode acontecer isso. Ou a pessoa ela não tem uma vida de oração íntima com Deus, uma vida de oração constante, então ela não consegue chegar até a graça de Deus. Ela não desenvolve. Ou então, a comunidade ou o grupo que ela participa não dá um suporte para que aquela pessoa tenha espiritualidade. Às vezes a pessoa ela vai e ela não tem vivência naquilo que ela trabalha. Isso atrapalha muito. Então, a grande questão é como lidar com isso. Quero dizer uma coisa para vocês. Todos nós adquirimos autoridade. Deus não nos chama. A próprio 1 Timóteo lá, capítulo 1, lá ele fala, Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sabedoria. Só que a palavra inteira é, eu te admoesto, eu te exorto, para que você não deixe perder né, que você
o espírito que recebeu pela imposição das minhas mãos. Né? Porque Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sabedoria. É Paulo, o apóstolo Paulo dizendo isso ao discípulo Timóteo. Isso é muito importante na questão dos ministérios. Então, quando pregar com autoridade. A palavra dizia isso. E Jesus não era como os escribas, porque ele pregava com autoridade. Quando a gente trabalha com autoridade, cura e libertação nem se fala. Pregação precisa de autoridade para convencer. É pregar com autonomia, pregar no fogo do Espírito. Cura e libertação, autoridade para expulsar o demônio. Em nome de Jesus. E os servos que eu falei no começo, os servos, por exemplo, é quando temos um retiro, ou temos dentro do grupo de oração um momento de batismo no Espírito, ou um momento de cura e libertação. O coordenador está lá na frente, a pessoa está na frente, puxando a oração, e os servos eles ficam nas laterais. Aí, quando é para fazer uma tenda, ou quando é para fazer oração para as pessoas, os servos eles vão até as pessoas, impõem as mãos, e as pessoas recebem as orações. Na igreja católica, dentro da renovação, é chamado de servo. Na igreja evangélica é obreiro. Mas é tudo a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa vai com timidez. Talvez esse é o caso, não sei. Como adquirir autoridade? Buscando Deus em oração e buscando momentos com Deus. Eu, por exemplo, sou da geração que seguia o Monsenhor Jonas, que ia nos retiros da Canção Nova. Lá trazia um alimento que eu não consigo encontrar aqui na minha cidade. E lá fez com que eu fosse um homem do fogo. Um homem do fogo, um homem renovado. Porque eu consegui encontrar isso lá, que eu não encontrava aqui. Então eu sentia que os grupos de oração, que as pessoas aqui eram mais vazias. Porque lá se faz com autoridade. Que lá tinha, antigamente, o Monsenhor Jonas, que formava aquele povo. É preciso, irmãos, que oremos pela autoridade. Que peçamos a Deus que Deus nos dê, porque a autoridade é conhecimento no seu próprio ministério. A autoridade é você confiar em Deus também no seu ministério. Porque se eu sou pregador, por exemplo, e quando eu prego e prego com autoridade, é pregar confiando naquilo que Deus me dá, na responsabilidade que Deus me deu. É como a parábola dos talentos. É pegar o talento e produzi-lo. Fazer ele ser rentável, você trazer mais talentos. E isso requer dedicação. Dedicação na oração, na leitura da palavra. O pregador na leitura da palavra. O intercessor, dedicação na oração. Cura e libertação, oração. E também a busca de conhecimento também e de muita autoridade. Nós não podemos mais fazer as coisas de qualquer jeito. Não podemos mais. É para Deus que nós estamos fazendo. Então, falar com autoridade é falar com conhecimento. É falar com propriedade. Falar com autoridade é repreender Satanás. Falar com autoridade é convencer quem você está pregando. Autoridade no seu ministério, que é dada por Deus. A autoridade é dada por Deus. E se você ainda desenvolve o ministério e não tem autoridade,
Busque. Porque às vezes colocaram você ali naquele ministério porque vê a sua dedicação. Mas não, o coordenador disse, vou colocar você nesse grupo. Mas Deus te deu ciência de que ali é o seu ministério, que você tem que estar ministrando. Ministrando cura e libertação, ministrando intercessão, ministrando o quê? É de extrema importância que nós assumamos para nós o nosso ministério. Que tenhamos autoridade. Porque Deus nos dá ordem. Olha, lá em Marcos 16. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que creem, manusearão serpentes, que se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal. Se Deus te dá uma ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é só para pregador. Isso é levar o nome de Deus. Através da pregação, da cura e libertação, da intercessão, da acolhida, da música, seja o que for. Por quê? Porque Deus nos dá essa ordem, Deus nos dá autoridade para cumpri-la. Porque ali ele fala, manusear, né? Expulsarão demônios em meu nome. Então, nós acolhamos esta necessidade de termos autoridade. Pregar com autoridade. Tocar uma canção com autoridade. Quando orar para cura e libertação, nem se fala autoridade. Em nome de Jesus, saia. E ali tem que sair. Que seja curado. E principalmente no dom de ciência que mexe cura e libertação. O Senhor está curando uma pessoa. E fala a doença. O Senhor está curando uma pessoa disso, daquilo. Às vezes uma doença está curando de câncer, de AIDS, alguma coisa assim. Que é um milagre. Fale com propriedade e autoridade. Porque se Deus revelou, Deus está te dando autoridade para proclamar. E nós não tenhamos medo. Porque às vezes é a timidez que nos tira do ministério. É a timidez que nos faz, às vezes, eu falo, mas sei lá se é verdade. Né? Porque, tipo, é mais ou menos isso que acontece. Eu dou risada, mas é sério. Aí eu falo, mas Deus está mandando falar. Mas será que é? Não sei, mas estou falando. Não, Deus falou, está falado. Deus falou, é verdade. Eu estou falando, eu proclamo isso em nome de Jesus. E você está sendo curado disso. Louve e agradeça a Deus. Nós não podemos levar o ministério de qualquer jeito. A autoridade é você levar o seu ministério a sério. A autoridade é você receber o ministério de Deus, glorificar a Deus por ele e pedir, Senhor, já que eu sou pregador, estou falando do meu caso, o Senhor me dê autoridade. O Senhor me dê propriedade. Que eu possa falar com propriedade, com autoridade. Que eu possa, Senhor, proclamar e convencer. Peçamos a Deus autoridade. Senhor, você que está aí hoje com o ministério, já há muitos anos trabalhando no ministério, mas sente que, às vezes, a forma que você trabalha é vazia. A sua pregação é vazia. A sua pregação ela não vai de encontro com a necessidade das pessoas. Você não sente a graça de Deus acontecendo. A sua intercessão. Deus não proclama para você as coisas que precisam ser proclamado. Porque você não tem sintonia com o Senhor. Deus não te dá os dons, no caso da intercessão, dons de revelação, dons de inspiração, que são tão importantes.
Peça a Deus agora na sua oração. Confia no Senhor, porque a autoridade vem da fé. Quando eu falo, eu confio que Deus está fazendo. Quando eu prego, pregar com autoridade é pregar com inspiração. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu apresento o meu ministério em tuas mãos. Senhor, cubra-me com autoridade. Senhor, que eu possa ser uma pessoa que desperta, Senhor, em outras pessoas, através do meu ministério, a confiança. Que as pessoas possam sentir, Senhor, tocadas quando eu prego, ou quando eu intercedo, ou quando eu faço coisas assim. Quando interceder, que as coisas possam acontecer. Que o Senhor possa revelar tudo com autoridade, Senhor. Dai-nos da sua autoridade. Da autoridade que vem de Deus. Desça sobre nós essa autoridade. Para que possamos, Senhor, proclamar a tua palavra. Fazer a tua graça, Senhor, dentro do teu reino. Porque muitos são os dons, mas um só é o Espírito. Então, Espírito Santo, dai-nos autoridade. Porque a autoridade também é ser conduzido pelo Espírito Santo. Então, Espírito Santo, nós queremos ser conduzidos por Ti. Dai-nos autoridade. Dai-nos autoridade para crescermos no nosso ministério, no nosso carisma, no nosso dom. Dai-nos autoridade, Senhor, para que o reino de Deus seja anunciado. Porque eu não quero mais anunciar de brincadeira, mas eu quero sim, Senhor, fazer a coisa séria. Porque eu não estou brincando no reino de Deus. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero ter propriedade, autoridade, poder na oração, convencimento na pregação. Eu quero, Senhor, ter poder e força na cura e libertação. A música tocada com autoridade, ela mexe com os corações. Dai-nos autoridade no tocar, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todos os males e dai-nos a tua paz. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Que nós possamos absorver toda esta formação e levar a grande graça de Deus nos nossos corações. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Fica com Deus.